Olá, sejam bem-vindos a mais um momento de conversa, de bate-papo sobre assuntos que podem importar para você. Eu sou Poliana Souza e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre vacinação em idosos, com uma pessoa muito especial para mim. A minha convidada de hoje é a médica geriatra Ana Carolina Garcia, que é médica geriatra pela USP, aqui de São Paulo, mas atualmente está em São José do Rio Preto, né, contribuindo com a residência de geriatria da FAMERP. A Carol é a atual diretora de comunicação da SBGG São Paulo, e está fazendo neste momento mestrado justamente no tema que a gente vai abordar hoje. Mas eu brinquei com ela aqui antes da gente começar que o ponto mais importante do currículo dela é que ela é minha amiga de infância. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Poli. É uma delícia encontrar com você. Isso remete a muito afeto dentro de mim e foi uma coincidência, né? Assim, o destino ter feito a gente se encontrar na amizade, na infância, daquelas que ficam para a vida toda, independente do tempo que a gente fica sem se ver, e fazer de nós duas geriatras, né? Assim, então, bom, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E eu estou muito feliz de poder te receber. E aí, Carol, eu queria começar essa conversa trazendo uma reflexão, né? Acho que a maioria das pessoas, elas já ouviram falar da questão do envelhecimento populacional, ouvem falar cada vez mais a respeito da tal da transição demográfica, né? Que é o fato da gente estar mudando o perfil da nossa população, da gente ter cada vez mais pessoas idosas na população, né? E assim, as pessoas estão vivendo mais, né? A taxa de natalidade caindo cada vez mais, e talvez a maioria das pessoas não saiba da importância, né, que o controle das doenças infecto-contagiosas, e aí que eu falo das vacinas também, né? Como isso teve um papel importante também nessa questão da transição demográfica e do envelhecimento populacional. Óbvio, não é o único fator, né? Mas é uma coisa muito importante, que contribui, inclusive, para que a gente possa viver mais e contribui para esse processo de transição demográfica. Então, essa descoberta da possibilidade da gente prevenir doenças infecto-contagiosas através da saúde trouxe melhorias inegáveis, assim, e muitas melhorias para a saúde, modificando inclusive o perfil de adoecimento, né, da população. E aí, para começar essa conversa, eu queria que você explicasse, Carol, para o nosso público, o que são as vacinas, né? O que elas fazem no nosso corpo? Para que servem, né? É muito fácil a gente perceber a importância da vacina na prevenção e na diminuição da mortalidade em qualquer faixa etária quando a gente olha para a pediatria, né, para as crianças. Então, quando éramos criança, a taxa de mortalidade infantil era imensa, né, por doenças que foram completamente controladas por vacinação. Infelizmente, recentemente, algumas delas ameaçam voltar justamente pela baixa demanda aí vacinal dos últimos tempos, engajado principalmente pelas fake news, né, na nossa época de pandemia, infelizmente. Agora a gente vai viver o mesmo movimento, dando luz à importância do envelhecimento na geriatria, né? Finalmente, a população começa a envelhecer, e a ciência começa a conseguir provar a importância da vacina nesse fator de prevenção e aumento da expectativa de vida. Então, é muito importante, né? Esses dois extremos da vida, o nosso sistema imunológico, ele é muito imaturo. Ele não consegue ser tão robusto para enfrentar as doenças infecciosas. Muitas doenças que a gente teve na infância, perdura essa imunidade pela vida toda, mas a imensa maioria, após os 60 anos, é como se esse sistema imunológico perdesse a memória. E ele não consegue se lembrar. Exemplo, por exemplo, da varicela, a catapora, né?
Então, antes as pessoas viviam pouco. Então, a gente tinha aquele mito: se eu tive catapora na infância, eu posso ficar despreocupada, eu estou imunizado. Hoje, que evolução? As crianças têm vacina para catapora, que é a varicela, é o mesmo nome para a mesma doença, é para uma única doença, dois nomes. Então, ela já não tem, e quem tem, hoje, vive mais do que 60 anos, né? Antes as pessoas morriam antes, não tinham novamente. Hoje, após os 60 anos, o que acontece? A gente perde essa memória imunológica e lá vem o herpes zoster com suas consequências graves e bastante ruins, e enfim, que a gente vai falar ali um pouco mais para frente. Então, é muito importante, faz parte da prevenção. Eu costumo falar que para a gente envelhecer bem, preciso poucas coisas. Primeiro, a gente cuidar do corpo da gente. Então, a gente ter um mínimo de atividade física regular, seja ela qual for possível. A segunda é se alimentar bem, né? Então, a gente fazer escolhas alimentares melhores para que a gente produza saúde e evite doenças. A terceira é cuidar da nossa parte mental, espiritual, né? Das nossas relações sociais e afetivas. E a última, sem dúvida nenhuma, é a vacinação, porque uma pessoa que não vai ser vacinada, ela vai ter mais doenças, ela vai ter mais internações e ela vai ter um impacto muito grande na qualidade de vida dela, das pessoas ao redor dela, que vão ter que ajudá-la mais, né? Vai ficar mais dependente, e da sua expectativa de vida, sem dúvida nenhuma. A gente pensa muito na vacina só eu vou prevenir, sei lá, vou prevenir um quadro grave de gripe, por exemplo, né? Mas na verdade a gente está prevenindo muito mais do que esse quadro grave de gripe, né? Eu estou prevenindo infarto, eu estou prevenindo AVC. Fala um pouquinho sobre isso, Carol. Sim, na verdade, a gente previne muita coisa com as vacinas, né? Desde as próprias doenças infecciosas, que é o alvo primordial quando você faz uma vacina, mas assim, você evitando internações, você evita a fragilização desse idoso, que é o quê? É a perda da massa muscular motivada pelo prolongamento ali da internação, do sedentarismo, de ficar muito tempo no leito. Depois esse idoso tem dificuldade quando volta para casa, voltar a deambular, aumenta o risco de cair, todos os riscos inerentes a internações. Então, assim, de iatrogenias que acontecem dentro do hospital, a gente acaba invadindo muito esse paciente, infecções secundárias acontecem dentro do ambiente hospitalar, né? E as coisas vão se complicando. Esse paciente que antes era sadio, de repente começa a correr riscos até de internação em unidade de terapia intensiva. A gente está, por exemplo, numa epidemia de dengue nesse momento, é importante aqui no interior, vaga zero em vários hospitais, né? E muitos pacientes começam uma internação por conta de uma dengue, né? Que hoje a gente já consegue prevenir. Lógico, vacina, ela é um dos pontos de prevenção de doenças infecto-contagiosas. A exemplo desse, todo o restante, evitar o mosquito e tal, continua sendo importante, mas era muito importante que essa vacina se disseminasse de maneira assim mais pulverizada, né? Principalmente aí entre os idosos que acabaram ficando fora da bula no nosso país. Mas outras coisas, infarto, né? Recentemente saiu até um trabalho sobre a vacina do herpes, que a gente acabou de falar dela agora há pouco, sobre diminuir impacto cognitivo ruim em idosos, né? Teve uma significância estatística baixa, mas teve. Então, assim, você previne muita coisa, né? Essa questão de você manter autonomia e independência, ela vem junto com aquilo que você previne em ficar doente, né? Você garante autonomia e independência quando você está sadio. E acho que é importante as pessoas entenderem o quanto isso previne a descompensação das doenças crônicas, né? Você tem lá a sua hipertensão, seu diabetes, enfim, algum grau de insuficiência cardíaca, mas que está controlado, você está conseguindo fazer suas atividades, você está independente, né? E aí você contrai uma infecção que poderia ter sido prevenida e pronto, você já ganhou um grande problema, né, para manutenção da sua independência, para a sua qualidade de vida, né? Você descompensa essas outras doenças e as pessoas não têm essa noção, né? Elas não entendem a importância da vacina para muito além do controle da doença infecciosa, né? Infecto-contagiosa.
A gente que está dentro do hospital, é muito comum você ver, começou com um quadro gripal, que evoluiu para uma pneumonia, que evoluiu para a descompensação da insuficiência cardíaca, que evolui para uma descompensação da parte renal, que começa a ter questionamento, vai dialisar, não vai, e piora, e reinfecta, e não responde ao primeiro antibiótico, tem que ir para o segundo. É uma cascata, assim, de acontecimentos muito ruins que É uma bola de sempre neve, vale né? a pena ser prevenido, né? Sempre. Quando o paciente me pergunta, será que vale a pena fazer essa vacina? A resposta sempre é, se houver condições, né? Sim, sempre vale a pena. É uma coisa que você não pode ter dúvida. Se você tem dúvida se já tomou, se está no tempo, se não está, na dúvida, vacina. É sempre melhor você fazer a mais do que deixar de fazer. Nunca deixar de fazer. Isso tem que ficar muito bem claro. E, Carol, quais são as principais vacinas indicadas hoje para as pessoas com mais de 60 anos, né? Com 60 anos ou mais? Bom, a principal, a gente já falou bastante dela aqui, de gripe, né? Então, todo idoso deve tomar vacina de gripe anualmente. Ela é gratuita no Sistema Único de Saúde, em todos os postinhos, né, do país, as unidades básicas de saúde. Quando esse idoso é acamado, basta essa família falar para o agente de saúde que tem um acamado na casa que eles se programam, né, para fazer uma visita domiciliar e aplicar no domicílio. Então, assim, tá ali disponível, muito fácil, e ainda assim a adesão é muito pequena. O geriatra, ele tem como hábito, em toda consulta, isso faz parte da avaliação geriátrica ampla, em toda consulta, perguntar sistematicamente sobre a vacina. E a gente chega a perceber que a vacina de gripe começa no país em fim de abril, geralmente, né? E a gente está lá em outubro e as pessoas ainda não se vacinaram. Como assim? Né? Não tem justificativa. É uma falta de responsabilidade, né, consigo mesmo, de autocuidado. Então, é muito importante fazer a vacina da gripe. A outra questão é a vacina de pneumonia, ainda falando da parte respiratória. A vacina de pneumonia, ela é indicada pela Sociedade Brasileira de Imunologia e Sociedade Brasileira de Geriatria com 3 doses, sendo uma no particular, porém 2 no Sistema Único de Saúde. A gente não tem isso no Plano Nacional de Vacinação espontaneamente. Então, é necessário que um médico faça uma cartinha solicitando para aquele idoso a vacina de pneumonia e ele consegue fazer pelo SUS 2 doses, tá? O tétano, a gente indica de 10 em 10 anos, é uma doença que a gente já não vê, então a gente começa a esquecer um pouco dela, mas ela é letal, né? Quase 100% de letalidade, importante. A gente é um país ainda muito rural, esses idosos ainda estão ali na lida, né? Da agricultura, mexendo com ferragem, se acidentando, né? Então é importante porque é de 10 em 10 anos e esse paciente acaba esquecendo que já se passaram 10 anos, ela fica atrasada. Hepatite B, ela entra também, porque hoje os bebês nascem e já recebem hepatite B. Os idosos, hoje são idosos, acima de 60 anos, eles não receberam, na época deles não havia essa vacina, então cabe a nós, médicos, solicitar que sejam vacinados, tá? São 3 doses e ela vale para a vida toda. Também entra, aí já não mais no SUS, mas na parte das clínicas particulares, o herpes zoster, é de extrema importância, são 2 doses e vale para a vida toda, tem uma eficácia e uma segurança muito grande essa vacina. A questão da dengue, né? A dengue, aqui no Brasil, ela é orientada de 4 a 60 anos, a nossa vacina, e são 2 doses. Para o idoso, ela não está orientado a fazer. Tá? Existe um trâmite aí na Anvisa de estudo, tentando ver se isso vai ser aberto, se vai ser mais flexível essa postura, né? Mas fato é que no restante do mundo ela é dada a partir de 4 anos, sem limite de idade. Então, como geriatra, em regiões endêmicas, como a que eu vivo aqui, eu acabo solicitando numa cartinha, assumo essa responsabilidade frente ao paciente, notifico que eu estou fazendo, né, no idoso a vacina, e eles realizam 2 doses e estão protegidos contra os 4 sorotipos para a vida toda. E a meningite, a dose única após os 60 anos, meningite viral, então também fica
À vontade. No SUS, eles oferecem a meningite em épocas de epidemia, são raras, ainda bem, né? Mas na particular a gente tem essa vacina. Acho que são essas, né? Uma vacina muito importante, Principais, né? as principais, esse é o calendário. Então, se você for ver, comparado ao calendário infantil, não é um calendário tão vasto, né? É gripe, pneumonia, Covid, óbvio, acabei não falando aqui, né? Mas ela ficou agora, antes a gente estava meio perdidos, assim, né? De quanto em quanto tempo. Então, acaba de sair uma resolução que ficou orientada a fazer de 6 em 6 meses, ou, se necessário, ser campanha, né? A do Covid nos idosos. Então, é gripe, Covid, pneumonia, tétano, hepatite. São 5. Dessas 5, que a gente vai ficar repetindo de tempo em tempo, é gripe todo ano, Covid 6 meses. Tétano a cada 10 anos, e o restante não mais. Então, vale a pena, é possível, né? Não é difícil, não é um calendário difícil de ser seguido. A gente consegue preencher a carteirinha de maneira compromissada, caprichosa, rapidamente. Então, vale a pena. E grande parte delas na rede pública, né, Carol? Que eu acho que é um ponto importantíssimo, né, para a nossa população. Acho que as pessoas também não têm essa noção, mas o Brasil, a gente pode fazer várias críticas, né, ao Brasil, ao sistema de saúde, mas assim, o Brasil é o país que tem um dos sistemas de imunização mais robustos do mundo todo, com o diferencial de que o sistema de imunização do Brasil ele é abrangente, ele não foca só na infância. Muitos países fazem isso, né, de uma forma para várias doenças abrangente, mas só na infância. Né? O Brasil não. O Brasil a gente pode, em qualquer época da nossa vida, você pode no posto tomar vacina de hepatite B, por exemplo, né? Tomar uma série de vacinas, ir lá tomar difteria e tétano, tomar no sistema de saúde público, né? Então, Exato, acho que isso é uma exato. coisa importante de frisar. A gente não tem desculpa para não tomar as principais vacinas num país onde você consegue fazer isso na rede pública, né, de saúde. E é um país tropical, né, onde muitas doenças existem, né? Nós somos um povo afetuoso, a gente dá muito a mão, a gente se abraça muito. Então, assim, as nossas estações, elas são bem delimitadas, isso ajuda. Então, assim, vai começar o frio, tem que fazer a da gripe, a do Covid. Ó, vai viajar, como tá a minha vacina, como não tá, para que região vou viajar, principalmente região norte, região amazônica, algumas vacinas têm que estar em ordem antes de você viajar, e se possível, 15 dias ou mais antes, para dar tempo dos anticorpos serem produzidos e essa pessoa ser protegida, né? Sobre febre amarela, é sempre uma dúvida, né, no consultório. E febre amarela, eu tenho que fazer de 10 em 10 anos? Porque antigamente era assim que era orientado. Hoje é uma vacina que a gente já pode não realizar. Eles orientam que seja feita uma dose após os 5 anos de idade e depois não mais, a não ser em campanhas, né? Se percebidos surtos e dadas regiões, ou se você vai viajar para uma região onde haja risco, aí você faz a febre amarela, senão não há mais necessidade de ficar de 10 em 10 anos realizando. Mas tétano, sim, há necessidade, tá? Eu lembrei aqui agora que no final do ano passado, começo desse ano, se eu não me engano, teve duas notícias, né, de pessoas que faleceram de tétano em Tocantins, né? Então você vê, assim, é uma doença que praticamente a gente já não via. Eu cheguei a ver pacientes com tétano na minha residência de clínica médica na Unicamp, né? Pessoas, isso que você falou, pessoas da zona rural, né? Trabalhadores rurais. E é muito feio, assim, é um negócio muito Muito sofrido. difícil de tratar, é muito sofrido, assim, não é bonito, né? Você vê, enfim, né? A pessoa durante a fase mais sintomática aí do tratamento, então, gente, está disponível, né? Não vamos correr risco à toa, vamos fazer, né? Tá aí na rede E a gente, pública. e assim, a gente tem que aprender a se cuidar, né? Falar, eu não quero dar trabalho para os outros. Meu Deus, então, ir ali e tomar uma vacina é tão simples. Esse é o primeiro passo para você não dar trabalho para os outros, você não perder a sua independência, né? Em relação ao autocuidado desse idoso lúcido e consciente. Em relação ao aprendizado que a gente passa hoje em dia sobre filhos e parentes que se tornam cuidadores dos seus idosos,
É muito importante. Nenhuma mãe, a mãe está ali no pós-parto, ela dá um jeito de pegar a criança, pegar toda a matula da criança, fralda, e fica esperando no postinho para fazer a vacina da criança. Por que não faz isso com o idoso? Isso entra um pouco nos preconceitos que a gente ainda tem em aprender a cuidar do idoso. Ele precisa desse cuidado com as vacinações e prevenções das doenças infecciosas. Uma das coisas infecciosas que mais mata idoso é gripe e pneumonia. Então, a gente precisa, sim, chamou, né, tá tendo campanha, tem o postinho lá, avisa se não pode levar, eles vêm até a sua casa, mas faça, é importante. Eu acho que tem alguns mitos aí relacionados à vacina, né, Carol, que a gente ouve falar muito, e acho que um dos mitos, né, que, ai, mas eu tomei a vacina da gripe e peguei a gripe, né, fiquei muito ruim, fiquei muito gripado, enfim. A gente sabe que a gente pode ter aí algumas reações vacinais, elas não são graves na maioria das vezes, elas podem ser esperadas, então eu queria só para a gente ir caminhando aí para o nosso final, que você pudesse falar um pouquinho dessa questão das reações vacinais, né? O que, que pode acontecer na maioria das vacinas, o que, que a gente pode esperar, né? E que a gente não precisa se desesperar. E, de fato, se existem situações em que as vacinas são contraindicadas e quais seriam essas situações? Tá. Então, assim, quando a gente toma a vacina da gripe, é quando vai começar a época de gripe mesmo, né? É quando começa a esfriar. E então o tempo se torna mais seco, mais frio, as infecções virais se disseminam com mais facilidade. Por isso que a gente toma naquela época. Na vacina da gripe, na rede pública existem 3 cepas, na rede particular 4 cepas, que previnem contra os principais tipos de gripes que podem ser letais, que podem te levar para internação e aumentam o risco de óbito. Então, existem muitos tipos de vírus de gripe. Então, assim, vamos chutar aqui 3.000, 5.000, daí para cima, tipos de vírus de gripe, né? É óbvio que mesmo tomando a vacina, você vai ter algum resfriado, alguma gripe durante aquele inverno. É normal, mas você, se tomou a vacina, fica tranquilo, sabendo que aquela gripe que você pegou é uma gripe qualquer, que vai sarar com repouso, com chá, um antitérmico, e logo você vai voltar às suas atividades normalmente. Você está protegido contra aquelas cepas de vírus grave, tá? Vírus perigosos. Então, não é que você toma a vacina e pega a gripe. É uma época de pegar gripe. Por isso, convém estar protegido contra os tipos perigosos de gripe, tá bom? Os efeitos colaterais de toda e qualquer vacina, na maioria das vezes, são locais, unicamente locais. Então, você pode ter dor no local que foi aplicado, pode ficar um pouco avermelhado, um pouco quente, aquele local da aplicação. Isso, em 24, no máximo 72 horas, vai ter desaparecido. A gente orienta, se estiver incomodando muito, tomar um analgésico simples, de pirona, paracetamol, e fazer compressa com gelo, que ajuda muito, costuma ser suficiente, tá? São as reações que a gente costuma ter. Reações mais graves, ainda assim, são muito brandas. Por exemplo, mialgia, que é uma dor no corpo generalizada. Nossa, eu fiquei indisposto, fiquei com meu corpo meio indisposto, meio dolorido, sem condições de exercitar. Isso daí também pode aparecer e também perdura por 24, no máximo 72 horas, tá? Existem reações um pouquinho mais graves com a vacina do tétano, tá? Na infância. Não da rede particular, porque ela é feita de uma maneira um pouquinho diferente, mas na rede pública. Mas isso é lá na infância, né? Então, essa criança, se tiver alguma reação, vai ser orientado e o próprio governo consegue depois trazer a que é da rede particular para a criança no SUS com um pedido médico. Né? Mas os adultos que tomaram já lá na infância e não sentiram nada, podem fazer com tranquilidade. Os que tiveram reações, avisar o médico, e aí vai ter que tomar esse outro tipo de vacina de tétano que existe, tá? As questões de contraindicação à vacina geralmente tem a ver com a imunossupressão. Então, vamos pensar, o que é uma vacina? Ela é um estímulo, né, para que você faça anticorpos contra uma doença.
Se você está num momento de imunossupressão, por exemplo, está fazendo quimioterapia, está passando por um transplante, seja de parte hematológica ou de órgãos sólidos, né? Se você já retirou o baço, que é um órgão importante da parte imunológica, coisas dessas estirpes, ou você trata uma doença como o lúpus, toma algum imunossupressor, como na artrite reumatoide, então seu sistema imunológico, ele fica adormecido. Você faz uma vacina e às vezes ele não vai conseguir te responder fazendo soldados para aquela doença, né? Então, às vezes você não atinge o objetivo daquela vacina. Existem também algumas vacinas que são feitas de vírus meio adormecidos, tá? Esses vírus, se num paciente imunossuprimido, podem ser suficientes para ganhar força e desenvolver a doença, ao invés de produzir anticorpos contra essa doença. Então, vacinas de vírus vivos atenuados são contraindicados nesses pacientes no período que estiverem em imunossupressão. Depois, passado esse período, por exemplo, eu tratei um câncer de mama, terminou minha quimioterapia, eu já estou bem, eu posso começar a fazer essas vacinas. Mas enquanto imunossuprimida, não, eu não posso. Mas também existem vacinas desenvolvidas justamente para proteger esses pacientes imunossuprimidos que têm um risco maior de infecções. Por exemplo, HIV. A vacina de herpes foi muito bem estudada nos pacientes com HIV e que passaram por transplante e estão imunossuprimidos. Então, é importante você fazer essa vacina nessa população. É sempre importante saber que a vacina, ela, quando disponível, seja na rede pública, seja na rede particular, antes de realizar em você, se for uma vacina que tem seus pormenores e suas contraindicações, o profissional que vai lhe aplicar, antes de aplicá-la, vai perguntar essas questões para você. E aí, se ele perceber que está tudo ok, vai ser realizado. Ninguém nunca vai realizar uma vacina sem antes perguntar se esse paciente possui essa ou aquela contraindicação. Se conversaram com você e estava tudo bem, podemos fazer, pode confiar e realizar. Carol, muito obrigada pelo seu tempo, por você poder trazer, né, todas essas questões para a gente, tá? Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem final para o nosso público e dizer onde as pessoas podem te encontrar. Tá. Eu que agradeço. Te encontrar é um prazer, né? E poder informar as pessoas sobre como existem possibilidades de um envelhecimento saudável é um prazer também, né? Sempre bem-vindo. Eu estou em São José do Rio Preto, eu atendo na Clínica CIRP, fico disponível também na faculdade, e a minha mensagem final acho que é cuide-se, né? É tão difícil a gente cuidar da saúde da gente, demanda tanto esforço, de tempo, às vezes de dinheiro, às vezes de acesso, né? E a vacina é uma forma tão fácil da gente se cuidar, da gente cuidar das pessoas ao nosso redor que a gente ama. Não acredite nas coisas que você ouve simplesmente na internet, sem que tenham comprovação. Antes de repassar informações, cheque se são verdadeiras ou não. Mas vacina, ela já era algo muito importante. Durante os estudos na pandemia de Covid-19, elas se ampliaram muito. Muitas vacinas foram lançadas desde então, os trabalhos muito melhor desenhados, eficácia maior, segurança maior. É um assunto que cada vez mais vai estar presente no nosso dia a dia, e eu acho que a gente ainda vai se surpreender com tudo que vai aparecer para ser prevenido através de vacinação. Então, tente perder o medo. A melhor maneira de perder o medo, caso você tenha, é se informando e buscando informações em redes sociais de validade. Então, sigam a Sociedade Brasileira de Imunologia, que lá vocês vão conseguir encontrar informações bem criteriosas e reais.
Carol, muito obrigada por ter emprestado um pouquinho do seu tempo para esse bate-papo. Obrigada mesmo. E eu espero que, para quem esteja nos acompanhando, que esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma, que possa ter sido útil. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e sempre que possível eu vou tentar trazer uma resposta para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Carol. Obrigada, Poli. Até mais. Até mais.